fazendo as nossas gravações das nossas atividades, colocando-as no www.radiocesb.com.br, que foi a rádio que nós criamos no ano passado, não conseguimos operá-la, e que agora está com uma programação de músicas, de mensagens, de entrevistas. Aí não é uma programação de rádio com estúdio, mas é uma mensagem espírita que está sendo veiculada pela rede mundial de computadores, pela web. Então, nós temos o domínio, o Centro Espírita adquiriu o domínio federal, pagou por ele, e hoje nós temos vocês consultam aí www.radiocesb, rádio CESB, CESB é Centro Espírita Serrinha Bahia, .com.br, e a gente vai ouvir onde a gente tiver essa programação. E, consequentemente, as palestras, as entrevistas serão também transmitidas pela rádio web. E os meninos estão também fazendo a filmagem, colocando no YouTube. Eu ainda preciso na minha palestra, eu preciso ver se eu vou pagar os direitos autorais ou não. Estou brincando, mas é a divulgação do Espiritismo e a gente se contenta com isso para que a gente possa também levar avante aos nossos irmãos internautas, as pessoas que muitas vezes ouvem alguma mensagem e estão consultando lá devagarinho. Então nós vamos iniciar os nossos trabalhos, preparando-nos para a prece, em mais uma reunião do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, em Serrinha, Bahia, Brasil. Amado Jesus, Mestre de amor infinito, te rogamos nesse instante, Senhor, bênçãos de luz para todos nós que aqui nos encontramos, os encarnados e os desencarnados, que buscam, Mestre amorável, esta casa de luz, para receberem os ensinamentos que são veiculados através das palestras, dos cursos, dos grupos de estudo, da Escola de Educação Espírita Roteiro do Bem, na evangelização, enfim, Senhor, em todos os veículos de trabalho que ela nos oferece para o nosso engrandecimento moral e espiritual. Quando atravessamos neste momento, Mestre amorável, um momento de dores, de sofrimentos, porque passa o nosso planeta Terra, encarando, Senhor, a sua passagem transacional de mundo de provas e expiações para brevemente mundo de regeneração. E assim, Senhor, te rogamos que a tua paz console-nos, fortalece a nossa fé, estimula-nos ao trabalho do bem, a fim de que possamos, Mestre amoroso, estarmos sempre atentos ao trabalho da transformação moral, como nos apregoa o codificador da doutrina espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más ações. Em vosso nome, Jesus, em nome de Deus e em nome dos espíritos tutelares que trabalham nesta casa de luz, pedimos a permissão para iniciarmos com muita alegria mais uma reunião doutrinária na noite de hoje. Que assim seja, Senhor. E João Cabete diz para todos nós, quando atravessamos os portais da dor, da agonia, que a gente lembre dessa letra, que diz assim: quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando
A esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mão mendiga um pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Olhos sempre em trevas, mão mendiga um pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Com a palavra, a nossa querida Maria Lígia. Para os ouvintes da web, Rádio SESB do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade. Cabeça tá bom para você? Tá bom. Assim. Coloca aí. Boa noite, queridos amigos. Que Jesus possa iluminar sempre os nossos corações, nos dando paz. Narra o espírito Humberto de Campos que no último quartel do século XIV, Jesus desejou fazer uma visita à Terra para ver como ia os seus ensinamentos, como ia o progresso da sua doutrina no coração dos homens. E ele convocou alguns caravaneiros do espaço. Dentre eles estava Elio, que era o responsável pelos problemas sociológicos da Terra. E eles rasgaram o espaço infinito e começaram a debandar a Europa. E Jesus via contristado o que estava acontecendo nos países onde ele mandou que se amassem uns aos outros. E ele via guerras, carnificinas. Voltou seus olhos para a Itália, para a região da Úmbria, para ver o que tinha feito os ensinamentos do seu último mensageiro que ele enviou à Terra. Ele viu com tristeza que ninguém mais falava nem cantava as doçuras de um Francisco de Assis. Ninguém mais se lembrava do irmão Vento, irmão Sol, irmão Lua. Só ficou apenas a lembrança física de um castelo que era onde ele fazia suas meditações. E ele olhou Elio com o coração amargurado e disse: o que eu posso fazer com este povo, se não dar para ele o sofrimento e a dor para ver se despertam, se acordam? E Elio, talvez tentando quebrar a tristeza do mestre, disse: mas mestre, esses povos, eles fizeram alguns progressos, eles conseguiram se juntar Oriente com Ocidente, negociações foram feitas, comércios foram
levantados naquela época. De qualquer sorte, eles melhoraram alguma coisa no progresso, principalmente na Terra Santa. E ele diz: Elio, qual do lugar no que o meu pai criou que não seja uma Terra Santa? E eles começaram aquela conversação. Nisto, Elio diz assim: mestre querido, vou te dizer um alvitre. Já que o velho mundo, a Europa, está tão assim engalfinhada em guerras, em carnificinas, por que não vamos para outras paragens além deste continente, varando os mares bravios, visitando outras terras? Quem sabe aquelas pessoas simples de coração podem acolher o teu evangelho no coração e fazer desbravar um mundo novo. Nisso, Jesus se alegra ante aquele alvitre e se dispõe a navegar pelo oceano em altas velocidades no espaço para divisar de princípios aquelas matas verdes, aqueles pássaros que esvoaçavam, pareciam que lhe faziam uma homenagem. E eles foram, e ele se sentiu harmonioso com aquele conselho que Elio lhe dera. Ele se sentiu feliz por saber que aquele aroma contrastante da mata, com o cheiro do oceano, lhe invadiu a alma. E naquele instante ele diz: transportarei para esta terra, tirarei da Palestina e transportarei a árvore do meu evangelho, para que aquele cresça, aquele frutifique. Voltarei os meus olhos para estas paragens. Tomarei providências para que o país em que mais você pode ajudar dê um impulso grande a esta terra. E eles retornam felizes com aquela caravana do espaço. E ele diz para Elio: Elio, reencarnarás na terra. Você vai fazer o milagre do transporte do meu evangelho. Você que conhece a capacidade dos povos de arregimentar esforços para que aconteça o que está predito no futuro espiritual do meu evangelho, você vai nascer em Portugal. E daí a alguns anos, lá pelos idos de 1394, da família de Dom João I e Dona Filipa de Alencastre, nasce o infante de Sagres, Dom Henrique de Sagres. E naquela família que ele nasceu, com todo esforço que os pais poderiam dar, a cultura, o estudo, ele, direcionado pela palavra do mestre e pela diretriz que precisava ser tomada, ele foi e conseguiu, com o esforço do seu povo, fundar a Escola de Sagres, a famosa Escola de Sagres que todos nós estudamos quando estudamos a história do Brasil no nosso ginásio querido. Então, lá ele formou homens, futuros navegantes, para embarcarem nesta viagem, nessa aventura, para ele, nesta certeza de que descobririam terras no mais além. E assim, com o passar dos anos, ele programando aquelas cartas náuticas, ele solicitando ao rei Dom João que desse o maior esforço para o empreendimento das navegações, assim lhe foi concedido. E outros povos também desejosos de descobrir o caminho marítimo para as Índias, porque o que move o povo é o interesse do comércio. Eles tinham interesse nas especiarias da Índia, que traziam para eles grandes negócios. Então, eles quiseram descobrir o caminho das Índias. Mas o infante de Sagres, nos seus momentos de sono, de desprendimento, ele se recordava sempre dessa terra mais além. E com este pensamento foi que foi arregimentado a grande esquadra de Cabral, preparada para esta navegação, preparada para descobrir outras terras.
E como nós vimos na história do Brasil, que faltou a calmaria, quer dizer, faltou o vento para que as caravelas pudessem seguir o destino rumo às Índias, a Calicut, mas a gente sabe hoje que foi a bênção divina que fez com que eles mudassem de rota e passaram 11 dias precisamente, aqueles homens, sem saber ao certo do que iriam encontrar, naquela expectativa entre o céu e o mar, e ficavam mais confiantes no seu navegador mor, que eles iriam encontrar a terra. E aos primeiros sinais de terra, foi uma alegria que tomou conta daqueles corações, quando eles embarcaram na Bahia, no Porto Seguro. Então foram acolhidos pelos nativos de lá. E o capelão da esquadra rezou a primeira missa. Abrindo parênteses, quando nós estivemos em Porto Seguro, nós visitamos os lugares históricos de Porto Seguro e tivemos a grande satisfação de ver o lugar que foi rezada a primeira missa do Brasil. Visitamos o Museu do Descobrimento, que é a coisa mais linda que pode existir. Quem visitar Porto Seguro não deve deixar de fazer esse passeio histórico. É uma retrospectiva da história que a gente conheceu nos livros e que a gente vê hoje. A réplica da Esquadra de Cabral, a coisa mais impressionante, com 22 metros de altura, o mastro, mas uma coisa maravilhosa esse museu. Então, eles ali fomentaram logo o sentimento religioso, que era a principal meta do Cristo para a implantação do seu Evangelho. E daí, todas as conferências no mundo espiritual eram voltadas para a civilização futura. O progresso, os meios de como fazer com que o progresso chegasse àquelas terras. Demandaram muitos anos, demandaram muitos esforços. As caravanas vieram sempre, o comércio fomentou, porque vários navios aportavam e chegavam e deixavam exilados aqui no nosso Brasil, deixavam os párias que eles se consideravam da sociedade, eles deixavam. Mas isso tudo não foi em vão, tinha a finalidade de promover também o progresso. Então, a proporção que os anos passaram, que as expedições iam chegando, eles iam também querendo fazer o seu comércio de trocas. E quando eles descobriram o valor do pau-brasil, então foi intensificado este comércio e aí começou mesmo a deslanchar o progresso material da nossa pátria para depois se conquistar o progresso espiritual anos mais tarde. Nesta caminhada, muitos foram os convidados da pátria espiritual para chegarem até aqui, aportarem até nossa pátria. Padres como o Padre Manuel da Nóbrega, que veio com Tomé de Souza, ficou aqui na Bahia, incentivando o progresso, dando o seu testemunho de religião para a população. Veio o Padre José de Anchieta, padre espanhol, veio para São Paulo, em 1553, no governo de Duarte Coelho, para ajudar na fundação da capital paulista. Primeiro no Colégio Piratininga e depois. Vieram os desbravadores, os bandeirantes, uns com a ambição para encontrar as famosas pedras preciosas, partindo de Minas Gerais, as minas de ouro, as minas de diamante. E eles iam aquele afã de enriquecer, mas ao mesmo tempo desbravando as matas, fazendo povoados, criando cidades, levando o progresso. E foi assim que a nossa pátria foi, com esse movimento comercial, foi progredindo, e com o movimento dos sacerdotes foi enchendo o povo do sentimento religioso. O padre José de Anchieta teve um papel primordial com os índios tupis guaranis, que para eles ele fez uma gramática para que todos pudessem entendê-los e travar conhecimento e ajudar no progresso.
E Jesus, sempre atento aos movimentos da terra, ele verifica que está indo bem, acompanhando, mas que, de certa forma, os tempos são chegados e o infante de Sagres precisa voltar à pátria espiritual. Então, novamente, Elio está ao lado de Jesus para descortinarem novos horizontes, novas propostas de trabalho para a nossa terra. E numa daquelas famosas reuniões do mundo espiritual, está presente também um grande número estelar, chamado Ismael. E é para ele que, no final da reunião, Jesus se volta e diz: Ismael, doravante serás o vanguardeiro, serás o compromisso que você vai ter com a nossa pátria, com essa pátria, com este torrão que do alto a gente divisa aquelas estrelas incrustadas no infinito. Aí ele pergunta a Elio, e onde fica aquelas estrelas, aquele emblema que a gente vê de longe? Ele, mais ao sul. E aí eles veem a formação do Cruzeiro do Sul com estrelas resplandecentes, marcando a nossa pátria brasileira, futuro Brasil. É lá que ele diz a Ismael que o coração do mundo é nesta terra que será fincada as balizas, que muito antes a configuração geográfica já era do coração do mundo e da pátria do Evangelho. O coração do mundo porque nem o tratado com os espanhóis conseguiu modificar e nem fracionar aquele torrão natal, que continua configurado como o coração do mundo, que é o nosso Brasil. E ele diz para Ismael que ele tem carta branca para fazer, alavancar o progresso espiritual da nossa terra. E ele, regimentado com aquelas forças, com aquela vontade de crescer, ele se lança como agora vanguardeiro da nossa pátria, vanguardeiro do nosso Brasil. E ele vai arregimentando forças. Vão chegando, da colonização de Portugal, vão chegando as pessoas influentes para ajudar no progresso. E mais tarde tem a divisão das capitanias hereditárias, os donatários, uns bons, outros ruins, as invasões holandesas, francesas, que deram assim muito suporte de uma parte para o nosso progresso, muito. E de outra parte, eles também traziam aquelas pessoas para trabalharem aqui na nossa pátria. O comércio foi crescendo, a espiritualidade foi dando assim, foi chegando mais forte, a nação prescindia de uma força, de fortaleza religiosa. E essa força veio, meus amigos, com os negros capturados nos navios. Vieram trabalhar com sofrimento, com suor das lágrimas, para erguer o sucesso da nossa pátria, o progresso do nosso Brasil. Em contrapartida, vieram resgatar seu passado culposo de muitas épocas, que nada no mundo espiritual é dado aleatoriamente. Tudo tem uma razão de ser. Mesmo que a nossa visão não alcance de primeiro, mas tudo existe, tudo encaminha-se conforme os desígnios de Deus. E assim foi. Essa força poderosa que eles tiveram nos seus momentos de descanso, após o dia todo de trabalho, eles se reuniam na senzala e cantavam os seus cânticos sagrados. Aquela força ali, eles recebiam ali naquele momento as emanações do alto, para fortalecer os seus espíritos, para eles continuarem e não esmorecerem. Então foi muito proveitoso, foi de muito valor essa confiança, essa religiosidade que eles deixaram na nossa pátria. Escreveram com tinta de sangue, mas escreveram a sua história, o grande poema dos negros, conforme mais tarde o nosso insigne Castro Alves dedicou para eles o Navio Negreiro, Espumas Flutuantes e tantos outros poemas que contam a sua trajetória de sofrimentos na nossa terra. E as notícias desse país
que agora, desde que era uma colônia de Portugal, foram chegando aos ouvidos de outras terras. E as pessoas desejosas de incrementar o progresso aqui, e os filhos dos brasileiros que podiam estudar na Europa, iam estudar na Europa, e de lá vinham com as ideias libertadoras, e começaram a procurar ver como iam fazer, articular um modo de não sermos mais a colônia de Portugal. E essa luta gloriosa de tantos espíritos iluminados que vieram com essa finalidade, de primeiro ela não foi favorável, fracassou, devido a Silvério dos Reis, que foi o traidor da conspiração. Mas no momento que o Marte da Inconfidência Mineira, Tiradentes, ele foi a sua pena, os outros tiveram a pena comutada para o degredo, para o exílio, mas ele não, foi pelo enforcamento, para que servisse de exemplo, segundo Dona Maria I, entre aspas, a louca, como foi chamada. E ela, a sentença dela foi que ele fosse condenado à morte. E ele, como um espírito liberto na sua alma, ele enfrentou com dignidade a sentença da louca e foi-se para o cadafalso. No momento em que seu corpo tomba, a sua alma é abençoada, é acariciada nos braços de Ismael, que diz: vem, meu filho, hoje resgatas o teu passado de inquisidor. Hoje resgata todos os teus crimes e doravante serás meu companheiro fiel. Não se preocupe que a sua luta não foi em vão. Nós vamos adiante até chegarmos ao seu ideal da independência brasileira. E com o passar dos anos, quando Dom João VI chega para o Brasil, promove um grande progresso no Brasil, como o Teatro São João, o Banco do Brasil, os jardins, como é o nome daquele jardim? O Jardim Botânico, onde tem a casa de Dom João VI, que nós também conhecemos, como passeamos lá. Então, ele incrementou a cultura, museu de arte e tudo. Então, ele tinha uma cabeça aberta para assim, a liberdade de um povo. Ele deixou muito à vontade as pessoas. E, através dele, na caminhada dele, foi que se chegou à independência brasileira, com muita luta, mas sem nenhum derramamento de sangue. E naqueles momentos maravilhosos que a gente ouviu, ainda grava na memória, que Dom Pedro ergue a espada e dá o grito de independência ou morte, naquele instante, Tiradentes está ao seu lado, com o braço erguido, dizendo independência ou morte. Se consolidou naquela hora o grande sonho de liberdade de Tiradentes. E a nossa pátria foi conseguindo comércios, conseguindo muita coisa boa, igrejas foram fundadas, e ia caminhando a passos, até que chegou o momento da sua maioridade espiritual. A sua maioridade quando completa-se a República do Brasil. Daí em diante, nas conferências espirituais, Jesus disse para Ismael: agora todos já podem caminhar com seus próprios pés. Já tem a maioridade, já tem conquistado a República, que era um marco decisivo para o progresso da nossa pátria, para a concretização dos nossos ideais. Doravante, nós vamos nos preocupar com a parte, fortalecer a parte espiritual, fortalecer a minha árvore do Evangelho nessa pátria. E assim foi feito. As circunstâncias foram sendo trazidas, espíritos maravilhosos que trabalhavam ao lado de Ismael, caravaneiros de Jesus, foram aportando, foram chegando com a grande missão de aprofundar-se no movimento religioso, no movimento libertador das almas, porque a preocupação do Mestre querido é a educação das almas, o sentimento religioso que fizesse o homem despertar para os grandes valores das conquistas espirituais. E lá vem o nosso Bezerra de Menezes, com aquela sua palma da harmonia, conquistando, sendo conciliador, fundando com suas mensagens nos jornais, ele sempre incentivando o povo
até que chegou a presidente da Federação Espírita Brasileira. Movimentos anteriores, o Reformador foi criado, e lá aquele Augusto Elias da Silva, com seu grupo seguro, foram dando continuidade, fortalecido. Mas faltava algo, faltava a unificação do pensamento religioso, do pensamento espírita, já no caso da Federação Espírita Brasileira. E é nesse momento que as falanges do plano espiritual, eles envolvem todos aqueles que, na figura amável de Bezerra de Menezes, eles conseguem a unificação. Em todos os lugares da terra, do Brasil, eles são o mesmo ponto que se estuda numa cidade do sul, se estuda na cidade do norte. A convergência dos pontos principais da doutrina são estabelecidos e, daí em diante, toma-se uma força. A Federação Espírita Brasileira é um marco na dimensão espiritual do Brasil, fortalecendo, engrandecendo, marcando o seu território com espiritualidade. Forças do alto vêm, médiuns chegam para ajudarem na tarefa gloriosa, fundamentada por Jesus. E o Espiritismo, ele que veio do berço europeu, mas encontra no coração brasileiro a terra fértil para semear as suas sementes. E foi aqui que, fortalecidos, somos nós hoje, mais de 20 milhões de espíritas no Brasil. Temos os nossos irmãos católicos, que formam um grande contingente, os evangélicos, todos eles lutando, de acordo com seu nível espiritual, para as conquistas morais, para o engrandecimento do Evangelho. Então, nosso marco divisório é a doutrina espírita, que leva para o homem todas as noções de como ele deve ser, a descoberta dos seus valores morais, a implantação do reino de amor em nossos corações, que é a proporção que nós entendemos hoje, a doutrina espírita, que clareia para nós toda a caminhada. Não nos deixamos mais na escuridão de antigamente, quando éramos ignorantes, não sabíamos nada da vida espiritual, descortinando para nós um horizonte novo de liberdade, liberdade espiritual. Se a nossa pátria conquistou a liberdade no regime republicano, nós estamos conquistando a nossa liberdade espiritual. E todo o movimento nesse país todo, em todos os recantos, nas cidades pequenas, nas cidades grandes, isso faz crescer a chama verdadeira que Jesus depositou aqui no Brasil. Então, hoje está consolidada o Evangelho nessa pátria do Cruzeiro. Aquelas estrelas simbolizando o sacrifício do Mestre. Não foi em vão. Implantada, incrustada em nossos corações, com uma força que nos leva a acreditar, a nos melhorar, a modificar nossas disposições íntimas. Então, isso aí é o nosso progresso espiritual. Nossa cidade também teve um bandeirante, um desbravador dessas matas do sertão, o nosso querido, saudoso Peixinho, que com sua coragem, sem medo, com aquela alegria, com aquele entusiasmo que ninguém nunca tirou, mesmo quando ele estando doente, dizia: vou para o centro, nem que saiba de maca, mas vinha. Então foi ele que, junto dos companheiros daqui, desbravou esse sertão todo da ignorância e implantou os 19 centros espíritas que tem na região. E é a ele que nós demonstramos a nossa gratidão por estarmos aqui investidos desse conhecimento que ele passou para a gente, porque ficávamos aqui na plateia, como vocês estão aí. Quando conhecemos a doutrina espírita, ficávamos assim, embevecidos com o saber que ele tinha, com tudo que ele passava para nós. Gravávamos quanta coisa nós aprendemos com a palestra dele. E depois nós fomos para os livros, para os estudos. Com o passar do tempo,
Na minha parte, já se vão quase 40 anos, e a gente vai aprendendo e estudando cada vez mais, descobrindo cada vez mais a beleza do espiritismo na nossa vida. Então, o Brasil está de parabéns pelas conquistas do movimento espírita. Nós estamos também de parabéns e com muita responsabilidade, porque hoje apreciamos, gostamos, sentimos a verdade pulsar em nossos corações e vamos tocando a nossa jornada para frente. Nada teme, a gente não teme nada, porque nós estamos, acima de tudo, sob a proteção do anjo Ismael em nossas vidas. Que ele possa sempre conquistar os nossos corações, disseminar sua bandeira de paz, aquela bandeira que ele recebeu de Jesus, quando foi convocado para vir ajudar na terra. Diz Humberto de Campos que a flâmula estava em branco, brilhante, e que o mestre disse: você mesmo, Ismael, escreva a insígnia. E ele viu naquele instante as tintas celestes escreverem Deus, Cristo e Caridade. E hoje é o lema da nossa Casa Espírita, graças aos nossos caravaneiros de antanho, principalmente o nosso velho peixe. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, muito amor no coração para a gente ir para frente, tentando engrandecer mais essa pátria do Evangelho. Que bom, Lígia. Fiquei muito feliz com o tema abordado pela nossa querida Lígia. Eu parabenizo a você, porque nós estamos vivenciando um momento agora, realmente. Eu gostaria só de fazer um comentário rápido, também para os nossos irmãos internautas, que nós estamos atravessando agora esse momento de transição política nacional, em que as pessoas costumam olhar o Brasil político, mas é bom saber que o Brasil, ele tem essa dimensão espiritual, que a Lígia acabou de colocar, que está lá no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que você pesquisou para exatamente trazer a sua palestra, não é verdade? E o escritor gaúcho Duílio Lena Berne publicou, interpretando esse livro de Humberto de Campos, Brasil Mais Além, e que vale a pena a gente também pegar e ler aí, na biblioteca nossa deve ter, a Biblioteca Oliva Araújo, ela inclusive era uma dessas compiladoras dessas obras e guardava com muito carinho e emprestava na época para que lêssemos. Brasil Mais Além conta exatamente essa história e explica o porquê Humberto de Campos levantar esse posicionamento do Brasil. Não é à toa, meus amigos, que hoje no Brasil residem pacificamente, com todos os credos religiosos que vocês imaginarem, islamismos, shintoístas, budistas, ateus, cristãos, né, evangélicos, espíritas, porque há uma questão que os evangélicos chamam de cristãos, né, e também nós somos cristãos. Uma certa feita eu estava conversando num culto evangélico, falando, e em determinado momento uma senhora me abordou. O senhor, quando eu falava do evangelho, o senhor é cristão? Digo, com muita honra, eu bem vi, pelas suas palavras, eu notei que o senhor é cristão. Eu não disse era que era espírita, mas ela achava ser cristão, ser da igreja pentecostal ou coisa assim desse tipo. Mas todos somos irmanados nesse grande oceano de amor que é o Brasil, esse Brasil espiritual, e que compete a nós brasileiros que amamos a nossa pátria, que queremos vê-la frutificar, que queremos vê-la crescer, olhar com esse viés, o viés espiritual. O viés político pertence aos políticos, que têm que ter uma feição nobre para melhor interpretar essa dimensão que é esse país maravilhoso. País livre de vulcões, de terremotos, de maremotos. Por que isso? Porque ele foi escolhido, como disse a nossa Lígia. Ele foi fadado a ser esse país onde essas nações pudessem morar pacificamente e aqui frutificar a solidariedade evangélica. Então é esse Brasil que eu também, Lígia, acredito e que eu tenho certeza que você também estava vibrando com isso, como eu estava também. Então, meus amigos, era só para fazer esse registro. São mais de 60 nações que vivem aqui. Se vocês forem no Paraná, em Ponta Grossa e também em
aquela cidade que fica lá a Sete Quedas, Foz do Iguaçu, vocês vão ver mesquitas islâmicas, né, com duas nações que vivem lá tranquilamente. Em São Paulo, os judeus vivendo tranquilamente, que não vivem tranquilamente em Israel. Brigam. Os católicos e protestantes até hoje se digladiam na Irlanda do Norte. Então, o nosso Brasil tem outra visão, outro olhar. Então é esse Brasil que eu acredito, que amo e que quero estar, eu certeza que você também, reencarnando aqui na próxima encarnação, para a gente poder, quem sabe, ver o plano de regeneração, hein? E vocês? Pensam assim ou querem ir embora para outro país? Eu não quero ficar aqui. Tá certo? Diante dessa dimensão espiritual que os Espíritos trazem para a gente, minha gente, vamos agradecer a Deus, tá? Ter reencarnado no Brasil. O Brasil tem outra coisa. É uma nação, eu diria, eu não diria privilegiada, mas essa nação que veio com esse amor, com essa dimensão para a gente. O seu brasileiro é muito mais feliz, isso tenho certeza. Muito obrigado a vocês e vamos partir para a segunda parte com o trabalho da nossa querida Mariete. Muita paz.